E aí, então, nesse capítulo, o Evagro Pontic vai falar sobre o efeito, né, da persistência desses pensamentos, né? Eu acho que aqui o pensamento, né, dos maus pensamentos, está utilizado de maneira bem correta e bem literal, né? A persistência dos maus pensamentos, né? E é bem claro que a gente já falou, né, que todos os pensamentos impuros que persistem em nós, né, que se mantêm dentro de nós e que a gente medita e consente com eles, né, causam, justamente por causa dessas paixões, né, que a gente tem, fazem o nosso intelecto decair até a ruína e a perdição, né, como diz as Sagradas Escrituras, né. E é óbvio, né, esse exemplo da ruína e a perdição leva muito a gente lembrar dos capítulos anteriores que eu trouxe aqui, que é o homem que se rebaixa e se assemelha a um animal, né? E por conta dos pensamentos, né, das suas paixões, ele consegue simplesmente deliberar um pecado, ele consegue deliberar um pensamento e fazer algo, né, que assemelha ele a um animal, né? Que assemelha a ele a uma fera, né? O exemplo da ira, né? Que às vezes torna as pessoas chega até a ser um pouco amedrontador, né? O exemplo, né, da ira, uma pessoa irada, uma pessoa com raiva, a pessoa num ataque, né? De furor, né? É algo meio duro de se ver, né? É difícil de se ver, é complicado, né? Não é algo que a gente quer manter essas pessoas por perto, né? E o Evagro Pontic, ele continua esse capítulo, né? Dizendo que o, não nesse capítulo, mas na obra inteira do Evagro Pontico, ele tem um conselho bem interessante, que é, no caso, o intelecto, justamente para ele sair de tornar isso daqui o foco da atenção dele, né? É preciso que a gente faça o intelecto não deixar isso ser o foco do nosso pensamento, porque existe um problema que é o seguinte: quanto mais a gente pensa em algo, né, ou quanto mais a gente fala em algo, mais aquilo vai se encarnando no nosso ser, né? Então, por exemplo, apenas um exemplo. Quanto mais você pensa em não recair, mais você está propenso a recair, justamente porque você não está mudando o foco da atenção. Você está pensando demais em algo ruim ao invés de fazer coisas boas, né? Então, para a galera que tem com problema com esse assunto, né, luxúria e tal, fazer terapia, né, e evitar pensar demais nesse assunto, né? Fala menos, pensa que esse problema, entre aspas, nem existe na sua vida, mas é óbvio que ele existe, ele tá ali, mas evita pensar nisso, evita meditar muito nisso. Pensa que, cara, já era, me confessei, agora eu vou buscar continuar a fazer o que eu tenho de bom aqui dentro de mim e vou fazer o que o meu diretor espiritual, o meu terapeuta aconselharam e é isso aí, né? E vou seguindo nessa. Justamente para que falar muito desse problema, né? Por isso que eu gosto de falar pouco sobre esse problema. Parece meio contraditório, mas eu acho que é um conselho muito bom e muito prudente, né? Falar pouco sobre esse assunto, eu acho que é o conselho mais prudente que existe. Justamente porque quanto mais você fala, e isso daqui é algo cerebral, né? É algo científico. Quanto mais você pensa em algo, quanto mais você fala em algo, mais automaticamente a sua mente está pensando naquilo. Então, falar pouco sobre esse assunto também é muito prudente, né? E para quem fala demais, né, tem que tomar cuidado, né? E isso não significa que um lado tá certo e outro tá errado. Eu acho que os dois lados estão certos. É necessário falar sobre esse assunto para aconselhar as outras pessoas, né? Mas também é necessário ter a prudência de falar pouco sobre esse problema ou de falar com uma certa, entre aspas, um certo desprezo, né? Que uma hora, um dia eu posso abordar com vocês um certo desprezo bom, né? Uma certa normalidade, né? É uma certa impassibilidade que às vezes parece que, cara, é um problema como qualquer outro, né? E de fato é um problema como qualquer outro, né? Mas não deixa de ser um espinho na carne das nossas pessoas, de nós, né? Lembrando, né? Para você cair, basta estar de pé, né? Então, o efeito, né, da persistência desses pensamentos, né? Parece que faz o intelecto cair a ruína e a perdição, porque ele parece que ele gruda, né? Ainda mais, né? Os pecados da carne, em geral, os pecados da carne parece que eles têm piche, né? É grudento, né? É difícil de sair, é difícil de limpar. Parece que tem um lado meio pegajoso, né? E o Evagro Pontico, em alguns livros, eu não lembro onde, eu acho que é aqui, nesse livro do Perry Logsmon, mas tem um capítulo, uma vez que eu li sobre o Evagro Pontico, que ele vai falar sobre é importante que a gente vague o intelecto de pensamento para pensamento até que a gente foque em outra coisa. Isso tem tudo a ver, né? Quando a gente recebe um pensamento ruim,
um mau pensamento, ou um pensamento de furor, qualquer pensamento, o importante é que a gente saia desse pensamento o mais rápido possível. Então a gente identifica, opa, estou pensando em tal coisa. A primeira coisa que você vai fazer é justamente fazer o seu intelecto pensar em outra coisa. Ah, não, eu vou pensar na aula que eu tenho que eu vou ter que ir depois. E aí você começa a pensar no conteúdo. E aí você começa, vai ter aula hoje daquele assunto que eu tô manjando muito, tá muito legal. E aí, de repente, quando você vê, você tá pensando, sei lá, na sua família, no que você almoçou há 15 minutos atrás, né? Então, é importante que o intelecto ele vá de coisa para coisa, coisa para coisa. E óbvio, né? Ele saia de algo ruim para algo bom, né? Algo benéfico, né? Então, o Evagro Pontico deixa bem claro que essa persistência desses maus pensamentos não é algo muito bom. E pra gente acabar com esse pensamento, a gente tem que devagar e tornar outra coisa o foco da nossa atenção, certo? E é óbvio, né, que os pensamentos que perduram em nós, eles também mostram uma coisa muito importante, porque eles mostram um lado dentro da nossa alma que mostra o quê? A nossa passibilidade ainda, que muito desordenada, né? Da nossa idolatria, né? O exemplo da pessoa que pensa naquilo o tempo todo, né? E que medita muito naquele assunto, às vezes está tornando aquele assunto um ídolo, né? A gente fala sobre a avareza, né? A pessoa avarenta, ela torna o dinheiro o ídolo dela, né? É idolatria. A pessoa que torna o assunto dos pecados da carne, né? Toda hora pensa nisso, e toda hora fala nisso, e toda hora faz uma piadinha nisso. Parece que a carne se tornou o ídolo daquela pessoa, né? Sem aquele prazer, sem aquele gosto, ela perde o gosto da vida, né? Então parece que tá ali também a idolatria daquela pessoa, e tá ali também o modo que aquela pessoa se comporta no mundo, né? E isso é algo muito complicado de ver, né? É algo muito triste, né? A gente se distancia demais do espírito cristão da nossa própria vida, né? Mas também é verdade, né? Que as nossas paixões, né? Elas vão perdurando e elas também vão danificando o jeito que a gente vai pensando, né? Por isso que nós mesmos também temos que ser pacientes conosco, né? Porque no guloso, por exemplo, a representação dos banquetes, né? Do pão, né? O alimento, né? O pão, né? Mas não necessariamente só o pão, mas de uma maneira geral, os alimentos, né? Os fartos banquetes, né? As comidas, né? Hoje em dia, por exemplo, as comidas, né? As telas, tá tudo tudo muito sensorial, né? O cara coloca litros e litros e litros de chocolate na pizza. Tá tudo muito em demasia, né? As coisas estão muito deleitáveis, né? Isso é um baita de um problema, né? As telas, né? Você não precisa fazer nada, só vai scrollando, né? Na pessoa que tem problema com a sobriedade, né? Vem o pensamento do vinho, parece que gruda, né? Esses pensamentos grudam na pessoa, né? Como eu falei pra você, parece piche, gruda na pessoa, né? E vai persistindo, né? A riqueza, né? E os bens, né? Como uma forma de cupidez pro avarento e tudo mais. E tudo isso vai persistindo no pensamento, vai persistindo no nosso intelecto, justamente porque demonstra um lado da nossa paixão, né? E tem uma nota de rodapé aqui muito interessante, porque os objetos retêm o intelecto por meio de pensamentos apaixonados, né? Assim como a água, né? Ou seja, a gente poderia identificar que o álcool, né? Retém o sedente, né? Pela sede, e o pão retém o faminto pela fome. Então, os alimentos, né? As nossas paixões, elas podem ter um certo efeito desastroso, né? Porque a gente sempre vai estar associando a nossa fome a banquetes, né? E é dali também que nasce a gula, né? Então é importante a necessidade de mortificar e etc, certo? Só que é o seguinte, nos próximos capítulos, né? Nos próximos parágrafos, né? Ele vai deixando alguma coisa de uma maneira um pouquinho mais sombria, né? Só que é interessante notar que a gente poderia utilizar o exemplo ali do sedento, né, do guloso e etc., né, como um meio de caminhos pela qual a paixão, né, as nossas paixões estão seguindo. Na minha frente tem o caminho da avareza, do meu lado esquerdo tem a frugalidade, aliás, tem a gula, do meu lado esquerdo tem isso, do meu lado para lá tem aquilo lá e tudo mais. Então, parece que
esse intelecto que está cheio e está recheado de representações nos leva para vários caminhos, mas um caminho só que importa. E aí o Evagro Ponte vai falar da vanglória. Ele vai usar o exemplo da vanglória, mas ele não vai utilizar de uma maneira bem mais sombria do que o normal, né? Mas ele utiliza o exemplo da vanglória, né? Que o intelecto, que está recheado de tais representações, nesse exato aqui momento ele vai usar o exemplo da vanglória, ele não pode se apresentar na frente de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O intelecto, que ainda está preso em muitas paixões, não pode se apresentar na frente de Deus. Por quê? Porque a gente ainda está com a cabeça ainda muito no mundo. Ou seja, o intelecto cheio de representações dos pecados da carne, né? Da gula, da luxúria. O nosso ídolo ainda está aqui no mundo, né? Ainda está muito nas coisas materiais, ainda está muito na carne, né? E na minha própria sede, né? Na minha insaciez dessas coisas, né? Então a gente ainda não está pronto para se apresentar na frente de Deus. E isso é um problema que a gente tem que deixar fixo na nossa vida, tipo, 24 horas por dia, no nosso intelecto, né? Porque a qualquer momento eu posso morrer e a gente não sabe quando é a nossa hora e eu vou me apresentar na frente de Deus. E o intelecto, né, que tá cheio de representação impura ou que tá se movendo a pensar naquilo ou nisso toda hora, de fato, eu não me poderia apresentar na frente de Deus, né? Pelo menos não de uma maneira, ok, eu estou lutando contra isso, então, mas a vitória com certeza só pertence a Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, o intelecto, né, representado por muitos desses pensamentos e que exigem, né, do nosso consentimento, mostram porque, cara, a gente não poderia se apresentar na frente de Deus, né? E por quê? Porque a gente tá sendo puxado para várias direções, né? Como eu falei para vocês, a gente está indo para todos os lados, mas a gente não está indo no caminho de Deus. E é justamente isso que ele vai falar. É por ser puxado em todas as direções por esses pensamentos, né, as nossas paixões, que esse intelecto triplamente desafortunado, e triplamente desafortunado aqui eu associei a tríplice concupiscência, a gula, a avareza e a vanglória, né? Eu associei esses pecados, né? E nos evangelhos, então, ele recusa a refeição da ciência de Deus. O que seria a refeição da ciência de Deus? O nosso próprio intelecto não é pecaminoso, lembrando, mas o nosso intelecto, ele é algo muito bom. E ele é uma espécie de pasto pela qual nós, né, o pastor, guiamos as nossas ovelhas. Ou seja, a gente que apacenta as nossas ovelhas, o nosso intelecto, para o bom caminho. Ou seja, para eu pensar bom, só depende de mim mesmo. Eu tenho que apacentar essas ovelhas, esse pasto, que é o meu intelecto, e então repousar na ciência de Deus. O que seria a ciência de Deus? Seria a leitura, no caso seria a meditação, mas seria a encarnação da ciência divina, ou seja, das Sagradas Escrituras. Porque Hugo de São Vítor ainda diz, não basta apenas conhecer o bem. Aliás, isso daqui é a virtude da prudência, né? Mas não basta apenas conhecer o bem, mas tem que encarnar esse bem. Você tem que praticá-lo, né? E uma pessoa boa que conhece o bem, também pratica o bem, né? E esse que é o interesse do conhecimento. Qual que é o propósito do conhecimento? Você encarnar esse conhecimento. Você não conhece só por conhecer, mas você quer encarnar esse conhecimento. Uma pessoa boa, ela encarna esse bem, né? Ela conhece o bem, mas ela também está encarnando esse bem. Esse é o propósito do conhecimento. Você encarnar a bondade. Por que eu quero conhecer como lutar contra os pecados? Só por curiosidade? Não, mas porque eu quero encarnar essa luta na minha vida. Eu quero lutar contra esse problema. E a refeição da ciência de Deus, ou seja, buscar a ciência de Deus seria o quê? Justamente toda a tradição, né? Toda a tradição, o legado dos apóstolos, né? O legado da Santa Igreja e também, obviamente, né? A leitura das Sagradas Escrituras, ler aquilo, meditar e praticar aquilo, né? E também a gente poderia entender da outra maneira. As nossas paixões nos levam a todos os caminhos, né? Por ser puxado por todas as direções. Então, as paixões nos levam para todos os caminhos. Ou seja, vão levar para os nossos 8, 7 pecados capitais. E aqui a gente tem aquele exemplo da vanglória, né? Que leva o anacoreta a vagar. O anacoreta a vagar. Lembrando, o cavalo da vanglória, né? E essa pessoa, o vanglorioso, ele se recusa, né? A ter esse saber e essas virtudes das Sagradas Escrituras, né? Porque o homem sem Deus não faz nada. E o vanglorioso, o anacoreta vanglorioso, justamente ele rejeita essa ciência de Deus, essa refeição divina,
né? Justamente para querer banquetear com todas as pessoas pela qual ele vê no caminho, né? E o vício e a virtude não convivem, né? E é por isso que as Sagradas Escrituras deixam bem claro, não pode servir a dois senhores, né? Então, e Deus ensina justamente quem? Os humildes e os mansos de coração, né? Por isso que Deus se transfigura no monte, né? E as vestes dele se tornam brancas, né? Por quê? Porque branca é a cor da pureza, né? Enquanto a gente não tiver a nossa própria veste, o nosso coração, a nossa carne, né? O nosso intelecto revestido dessa pureza, né? Revestido dessa pureza, todo o nosso intelecto, toda a nossa veste vai tá tecida pelo mundo. E aí a gente não pode ser instruído por ele. Então, essa veste, né, a veste branca, é a veste da impassibilidade, da renúncia, da pureza, que é aquilo que a gente deve buscar. Então, o nosso intelecto, a gente tem que buscar justamente purificá-lo, né? E essa purificação vocês podem ver por meio do ascetismo, né? Que já foi falado nesse canal. Essa aula foi bem complicada, né? Eu admito que eu meditei pouco, eu pensei muito, mas eu meditei pouco, podia ter apresentado melhor. Mas mesmo assim, caso alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, viu? Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria continue guiando os nossos caminhos. Até a próxima.